Então, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, né? Vamos dar início a mais uma reunião da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Hoje é a nossa 12ª reunião ordinária, né? E nós temos 5 pontos de pauta, né? Vamos dar início, então. O primeiro deles são os informes, né? Então, eu já abro para os conselheiros que tenham algum informe a ser dado, por favor, né? Se manifestem. Algum conselheiro? Bom, então eu vou aproveitar, né, depois, enquanto o pessoal vai se organizando, né? Está em andamento, né, desde aí do dia 7, né, iniciou no dia 7 e hoje finaliza, o encontro nacional do FORPROEX, o Fórum de Pró-Reitores. E eu havia até encaminhado, né, aos núcleos de apoio o link, né, das transmissões. Creio que, como fica gravado no YouTube, creio que seja interessante, né, a consulta, porque nós tivemos discussões importantes sobre a inserção curricular, né, uma mesa sobre inserção curricular, ocorreram ontem, né, inserção curricular, retomada, né, das atividades de extensão, né, que em sua maioria foram paralisadas aí em função desse cenário de pandemia, e hoje pela manhã, teve início agora às 8h30, uma mesa sobre, hoje sobre inserção curricular, ontem foi retomada e financiamento, né? Então, são temas que são relevantes e têm sido discutido amplamente aí nas comunidades extensionistas. Creio que seja interessante, né, que a nossa comunidade também acompanhe, né, além de realizar, claro, os debates internos aí nas unidades, acompanhe também o que tem sido discutido em outras universidades, em outros fóruns também, né? Depois eu deixo o link, caso alguém tenha interesse, né? Mas só comunicar que também foi repassado aos núcleos de apoio, né, o evento que está ocorrendo desde o dia 7 e encerra hoje, dia 9. Né? Então, é importante acompanhar também essas discussões. Né? Acho que de informes é isso que eu teria. Algum conselheiro? Professor Cláudio. Bom dia, então, presidente, professora Daniela, demais conselheiros e conselheiras e aqueles e aquelas que vão nos assistir depois pelo YouTube. Eu gostaria de informar que, né, na semana passada participei do encontro da Rede Nordeste das Universidades Federais, representando o magnífico reitor. Na ocasião, então, na Universidade Federal de Pernambuco, foi um evento presencial, foi a retomada, né, de algumas atividades presenciais da Andifes. Então, houve uma reunião com a participação da diretoria de irrigação da Codevasf e também do presidente do comitê da bacia do Rio São Francisco. Então, já vem há um certo tempo sendo discutido, né, possibilidades de interação entre as universidades do Nordeste por meio das questões das tecnologias sociais. E antes que eu esqueça também, participou também da reunião o grupo, né, Soka HK Internacional, que é vinculado à Universidade de Soka, no Japão, e tem já uma trajetória, né, bastante longa, de décadas, relacionada à questão da promoção da cultura de paz, e também está fazendo parte, né, dessa aproximação, né, das universidades federais por meio da Rede Andifes. Os encaminhamentos, então, que estiveram é que vai se buscar acordos de cooperação envolvendo todas as universidades e a Codevasf, né? Então, está se buscando uma aproximação no sentido de que a Codevasf tem, né, tem um orçamento, tem alguns projetos, mas, por vezes, ela necessita, né, do suporte técnico, acadêmico para a implementação, para a realização dessas atividades.
Do mesmo modo, também acontece um pouco com a bacia, né, com o Comitê da Bacia do Rio São Francisco. Eles vêm realizando, né, já há um certo tempo, né, algumas ações relacionadas até às comunidades, né, no sentido de fazer atuações dentro das comunidades, melhoria de condições de vida, né, do ponto de vista de captação de água, né, no curso na bacia do Rio São Francisco, melhoria também de estradas vicinais, mas o que eles têm dado destaque, né, nos últimos anos, e esse ano até teve várias inserções na mídia, que é a expedição que eles fazem, né, no Rio São Francisco durante 10 dias, atendendo a população ribeirinha, no projeto extensionista, e também fazendo coletas, né, amostragens também ao longo do curso do rio. Tá? Então, possivelmente, isso está para ser definido, mas possivelmente em janeiro, no final do mês de janeiro, terá uma segunda reunião na Univasf, já com encaminhamento sobre a celebração desse acordo de cooperação com a Codevasf. Seria isso, então. Obrigado. Obrigada, professor Cláudio. Mais algum informe? Não? Então, não tendo mais informes, eu passo ao segundo ponto, né, de pauta, que diz respeito à apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital número 02/2022, ProPGP, o FOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 2022-2023, PIBIC-CNPq, PIBIC Ações Afirmativas, CNPq, Iniciação Científica FAPESB e PIBIC-UFOB, foi encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ProPGP, processo é o 23.520.11.784/2021-61, e o conselheiro relator é o professor Valdeilson Braga. Então, eu convido o professor Valdeilson, né, para a leitura e apresentação do parecer, e depois abrimos para a discussão do parecer do relator. Eu já agradeço, né, professor Valdeilson, mais uma vez, né, se disponibilizando para a emissão de parecer. Só aguardar o professor lá. Presidente, acho que ainda não está gravando, né? Não. Ok, interferência aqui, muito barulho, aí tive que sair aqui da tela. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Daniela, presidente, bom dia os demais conselheiros, né, e a comunidade aí que nos acompanha. Então, peço licença aqui para fazer a projeção do parecer. Só mais um segundo. Vou aumentar aqui o zoom. Ok, o tamanho está ok, né? Sim, professor. Ok, obrigado. Então, parecer, instrução do processo, Pró-Reitoria, Pós-Graduação e Pesquisa, processo número 23.520.011.784/2021-61, assunto edital, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, 2022-2023, interessado, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, estou aqui como relator, o professor Valdeilson Souza Braga. Então, o objeto de apreciação trata-se da proposta de edital para fim de concessão de bolsa de iniciação científica, edital número 02/2022, ProPGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica,
2022-2023, PIBIC-CNPq, PIBIC-AF-CNPq, e CEFAPESB e PIBIC-UFOB. Eu peço licença aqui para pular o histórico, já vez que a gente tem o processo disponível para todos. Ok, professora Daniela? E vamos aqui às considerações. O processo número 23.520.011.784, 2021-61, apresenta a proposta de edital para fins de concessão de bolsas de iniciação científica, edital número 02/2022, PROPGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 2022-2023, PIBIC-CNPq, PIBIC-AF-CNPq, e CEFAPESB e PIBIC-UFOB. A proposta de edital número 02/2022 para o PGP e UFOB encontra-se em conformidade com a resolução número 017/2006 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e com as normas gerais de iniciação científica da Fundação de Apoio ou Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, que estabelecem as normas gerais específicas para as bolsas vinculadas ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC. 2. A resolução consune número 003/2020 da UFOB, que regulamenta os programas de iniciação científica em desenvolvimento e de iniciação e desenvolvimento tecnológico e inovação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Quanto ao quantitativo de bolsas a serem disponibilizadas no edital número 02/2022, PROPGP, UFOB, 1. A cota institucional CNPq, bolsa PIBIC-CNPq e PIBIC-AF-CNPq, será divulgada posteriormente, mediante a aprovação de proposta institucional a ser submetida às chamadas públicas do CNPq. 2. O quantitativo de bolsas e CEFAPESB será divulgado mediante a liberação da cota institucional e CEFAPESB em 2022. E 3. O quantitativo de bolsas PIBIC e UFOB será divulgado posteriormente, estando condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira da UFOB. A bolsa, com duração máxima de 12 meses, terá valor mensal de R$ 400, em conformidade com os valores contidos na tabela de valores de bolsas no país do CNPq. O estudante bolsista deverá estar matriculado, frequentando o curso de graduação na UFOB e atender os requisitos solicitados e obrigações apresentadas no edital número 02/2022, PROPGP, UFOB. O orientador deve ser docente com regime de trabalho de 40 horas ou dedicação exclusiva, sendo pesquisador vinculado ao UFOB em efetivo exercício, com título de mestre para orientador de bolsista IC UFOB ou IC FAPESB, o título de doutor para orientador de bolsista IC CNPq, o qual deve atender aos demais requisitos e obrigações contidos no edital número 02/2022, PROPGP, UFOB. Para a concessão de bolsas e ou implementação de planos de trabalhos voluntários, planos aprovados sem bolsas, poderão ser submetidos ao edital um projeto e, no máximo, 3 planos de trabalhos distintos, possibilitando vincular um estudante a cada plano de trabalho. Então, recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta de edital número 02, desculpe-me aqui, PROPGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsa, então depois eu retifico aqui para 02, ok, 02 aqui, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e tá aí aqui que eu peguei uma parte do outro aqui, só ajustando aqui, desculpe-me aqui, só um minuto aqui, por gentileza.
Só um minuto. Ok, então aqui, desculpe-me aqui, eu troquei aqui o arquivo. Então, das recomendações. Recomendo fazer as seguintes alterações no eixo da proposta de edital número 02/2022 para o PGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 2022-2023, PIBIC-CNPq, PIBIC-AF-CNPq, CEPAPESB e PIBIC-UFOB. A. Alterar a redação do item 3.6, no caso da submissão de mais de um plano de trabalho, os demais planos devem apresentar pelo menos objetivos distintos, pois somente a distinção nos objetivos não indica diferenciação nos planos de trabalho, passando a vigorar com a seguinte redação. No caso da submissão de mais de um plano de trabalho, os demais devem apresentar pelo menos título e objetivos distintos. B. Ajustar ao longo do texto e nos anexos as primeiras menções às siglas e acrônicos, que devem ser escritas sendo separadas no texto descrito por travessão, conforme definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República. Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo, separados por travessão. Então, parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta de edital para fins de concessão de bolsa de iniciação científica, edital 02/2022, para o PGP UFOB, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, 2022-2023, PIBIC-CNPq, PIBIC-AF-CNPq, e CEFAPESB e PIBIC-UFOB. Barreiras, 9 de dezembro de 2021. Estarei assinando aqui o professor Valdeir Souza Braga, conselheiro relator aqui. Professora Daniela. Agradeço o professor Valdeilson, né, pela emissão do parecer, e abro para os demais conselheiros que tenham, né, alguma colocação, dúvidas em relação ao parecer. Algum conselheiro? Professor Cláudio? Bom dia novamente, então agradeço ao professor Valdeilson pelo parecer. Só fazer um destaque em relação à questão da submissão, né, desse edital 2022-2023 ainda nesse ano, né, para que nós tenhamos aí um período maior. A gente estava tendo em torno de 3 a 4 semanas, mas com a submissão com mais antecedência, isso foi uma questão que nós havíamos colocado também como planejamento interno da própria Pró-Reitoria, que nós conseguíssemos ter um prazo bem estendido. Então a gente vai ter mais aí de 2 meses para que os docentes, né, apresentem as propostas, e também um prazo mais dilatado em relação às etapas, né, de avaliação, resultado preliminar, né, e resultado final, tentando, né, concluir tudo isso até o final de maio, visto que a própria FAPESB, né, tem solicitado. Nós tivemos uma reunião dia 1º, e ontem, inclusive, tive que enviar já algumas informações sobre qual o período que a universidade se disponibiliza em enviar a documentação, porque a FAPESB tem um corpo de servidores muito pequeno e opera praticamente cerca de 3.000 bolsas. Então, sempre acontece que quando está numa finalização desse ciclo, está iniciando o outro, e eles têm requerido mais tempo, né, para
para tratar de todas essas informações. Quase sempre é necessário fazer algum ajuste de documentação, por vezes não foi mandado conforme era solicitado pela fundação. Então, tem algumas questões que demandam de tempo, e aí a gente consegue fazer isso com bastante calma, né? Ainda, né, quem deve ter percebido, no cronograma está uma diferenciação também ainda do período de implementação, tá, do CNPq para a FAPESB que está marcado lá o período de outubro. Na reunião nós tivemos uma conversa também, indaguei sobre isso, né? Muito provavelmente a iniciação vai ficar com o ciclo, pelo menos da FAPESB, a partir de outubro, né? Não vai voltar para o período anterior, porque isso teria uma consequência no orçamento da FAPESB, né? E em relação ao CNPq, nós não temos nenhuma manifestação em relação a isso, né? A gente sabe, tem acompanhado e tem outras demandas relacionadas ao orçamento que tem tomado bastante a pauta, né, do CNPq, e então isso não foi discutido, não se sabe ainda se vai ter um retorno, né, para aquele período tradicional, digamos assim, que era de início, tá? Então, basicamente seria isso. Obrigada, professor. Mais algum apontamento em relação ao parecer? Nada? Acho que como temos já editais que são recorrentes aqui na Câmara, a gente tem já feito as modificações, então, à medida que eles vão aparecendo, surgindo, né, temos poucas alterações a serem feitas, né? Acho que esse edital teremos só mais alterações de cronograma, possivelmente, né, professor Cláudio, que venham a acontecer. Professor Valdeilson. Novamente, bom dia. Isso mesmo, então, primeiramente, parabenizar a antecipação da ProPGP, o edital, e no próprio edital ele cita essa possibilidade de estar alterando o cronograma. Eu iria fazer algumas observações, mas como no edital já consta, então já estamos sendo atendidos aí pelo próprio edital. O edital está bastante redondo, né? Então, justamente em função aí de amadurecimentos, então está bastante tranquilo. Exatamente, professor. Então, eu vou iniciar, né, o processo aí de votação. Então, vou colocar em votação o parecer, né, do relator referente à proposta do edital número 02/2022, ProPGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, 2022-2023, PIBIC, CNPq, PIBIC, Ações Afirmativas, CNPq, Iniciação Científica, FAPESB, e PIBIC, UFOB, né, encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, processo 23.520.11.784/2021, 61, parecer que foi emitido pelo professor Valdeilson Braga. Então, eu coloco, né, em votação os conselheiros que são favoráveis à aprovação do parecer do relator. Eu peço que permaneçam como estão. Aqueles, né, que são contrários e as abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Creio que não temos, né? Votos contrários e abstenções, então, aprovamos o parecer do relator por unanimidade. Podemos passar, então, né, para o segundo ponto de pauta. Né? Nós temos, na verdade, hoje, vários editais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O nosso terceiro ponto de pauta também é um edital, né? É a apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital ProPGP número 01/2022, Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária, Fluxo Contínuo 2022, encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, ProPGP, processo 23.520.12.022/2021,
81, relator é o professor Tiago Samuel. Eu convido já, então, o professor, né, e, ao mesmo tempo, já agradeço a disponibilidade, né, pela emissão do parecer. Professor, por favor. Obrigado, professor Daniela. Bom dia a todos, todas novamente. Eu vou pedir licença para projetar o parecer. E, na sequência, já vou começar a lê-lo. Bom, esse é o parecer de CPEC consune o FOB, né, a instrução do processo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. O número do processo é o 23520012022/2021-81. Ele refere-se ao edital de Programa de Iniciação Científica da UFOB Fluxo Contínuo, PROIC 2022, que tem como interessado a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa e tem a mim como relator. O objeto de apreciação desse parecer, ele trata-se da proposta do edital de Programa de Iniciação Científica da UFOB Fluxo Contínuo PROIC 2022. O histórico do processo é bem curto, mas eu vou pedir licença para pular ele. Como trata-se de um edital já recorrente, como disse a professora Daniela, o parecer também é bem sucinto e as considerações também. Bom, seguindo nas considerações. Cumprindo as atribuições do despacho número 3029/2021, SODS, de 2 de dezembro de 2021, que encaminha o processo 23520012022/2021-81, referente ao despacho CPEC/Consune/FOB 67/2021, ao relator deste processo, considerando a resolução do Consune 03/2020 da UFOB pelo edital 01/2022 da própria GP UFOB, e considerando os documentos apensados no processo em referência, compreendo que o objeto do processo é de extrema relevância para a comunidade acadêmica no que tange ao fomento da pesquisa inserida em um processo pedagógico de primeira instância, um programa que fomenta e gera de maneira amalgamada ao ensino os modos pelos quais a pesquisa acontece no processo contínuo, uma ação essencial da instituição de ensino superior de excelência. O encorajamento às primeiras experiências no campo da pesquisa é uma ação robusta e necessária para a constituição e fortalecimento da ciência e da pesquisa, que vem sofrendo os males de uma política devastadora nos últimos anos. A demanda da existência de uma comunidade acadêmica na pesquisa e seu fomento é uma necessidade perene para a sociedade. A proposta de edital próprio GP número 01/2022, Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária Fluxo Contínuo 2022, portanto, atende aos objetivos da instituição e cumpre com suas proposições elencadas em documentos normativos e regimentais. Não há recomendação de ajuste na proposta apresentada. Parecer. Diante das considerações apresentadas, recomendo a aprovação do edital do Programa de Iniciação Científica da UFOB Fluxo Contínuo PROIC 2022. Barreira 7 de dezembro de 2021. E eu como relator. Bom, a proposta ela está bem completa, ela fica já, né? Ela já vem sido replicada. Então, enfim, quando você acessa o SIG, ela já está lá embaixo, né? Para a gente poder baixar e analisar, enfim. É isso, professor. É isso. Agradeço, professor Tiago, pelo parecer, né? E pelas reflexões também que foram apontadas ali. Muito importante, né? Realmente que a gente fomente, né? A execução de atividades de pesquisa, de ensino, né, de extensão e o envolvimento dos estudantes aí nessas atividades. Então, eu abro, né, para os demais colegas que tenham alguma consideração sobre o parecer do relator, professor Tiago. Algum conselheiro? Professor Cláudio? Bom dia novamente. Eu agradeço o parecer do professor Tiago e fazer também, acho que um relato, né, em relação à questão do PROIC. É um edital que né, atende bastante às demandas que nós temos tido e cada vez maiores, felizmente, né, que mostra também que a universidade tem avançado nessa relação com dos acordos de cooperação técnica, então cada vez mais tem aumentado essas submissões relacionadas também a planos de trabalho, né, dos acordos de cooperação.
Então, é importante que nós tenhamos essa possibilidade sempre, né, aberta durante o ano de registro dessa atividade que será realizada, vinculada ao ACT. Há situações que não se trata do ACT, é o interesse do professor mesmo desenvolver alguma proposta para além daquilo que já foi submetido, né, do edital do PIBIC ou do PIBIT. Então, nós temos essa possibilidade do PROIC. Como foi falado antes já com relação ao edital anterior, né, os editais eles estão, eu diria, mais em processo assim de aprimoramento, né? E então, uma das questões que nós colocamos nesse edital era justamente a questão da publicização, acho que é a questão da transparência ativa também da universidade em relação a esse edital, porque ele ficava mais restrito a essa parte, a submissão acontece como é com o PIBIC e com o PIBIT, mas acabava ficando um pouco restrito ao ambiente do SIGA, que a pessoa, né, o servidor tem acesso. Então, nós colocamos também a questão dessas etapas serem publicizadas como ocorre com o PIBIC e com o PIBIT, né, para nós melhorarmos isso também. E aí, né, o proponente, além de ter o acesso pelo SIGA, também pode consultar, né, na área dos editais, onde estão lá os editais da pós-graduação e pesquisa, e ter respeitado também todo o prazo de interposição de recurso, né, como acontece com os demais. E aí eu gostaria de sugerir, né, ao parecerista, caso ele, né, entenda que é possível, né, acolher, nós acolhermos aquele trecho também até para a gente dar estabilidade aos editais, né, que também faz a menção aqui de ser cadastrado mais de um plano de trabalho, né, e que pelo menos tem que ter o objetivo distinto. Então, se possível, a gente, né, também fazer essa mesma, para não ter uma instabilidade de um edital para o outro, uma diferença, de que teria que ter o título diferente do plano de trabalho e o objetivo. É uma questão bastante pontual, né? E aí faço essa proposição. É possível, professor Tiago, acolher essa Sim. contribuição? Sim, já anotei aqui. Tá ok, então, só para a gente ficar acolhendo também, né, a sugestão do professor Valdeilson no outro parecer, para que a gente possa uniformizar, de certa forma, e melhorando, né, os editais. Professor Valdeilson? Isso até mesmo porque em determinados momentos tem professor que coloca o mesmo título, né, e imagina que tem outro plano, né? Na realidade é o mesmo plano, então na realidade teria que ter até mesmo cancelamento, né? Então faz necessário atualizar o título, objetivos, e no caso a metodologia, na minha concepção, ela precisa ter ajustes, mas não precisaria ter uma distinção por completo, né? Porque muda apenas o objeto, mas a dinâmica do trabalho pode ser a mesma. Obrigado. Obrigada, professor. Mais alguma colocação a respeito do parecer? Professor Cláudio? Em relação a essa, acompanhando também, né, acho que essa questão que foi colocada antes pelo professor Tiago, né, essa reflexão sobre a própria prática científica, né, iniciação científica, essa questão que foi mencionada agora pelo conselheiro Valdeilson, elas acabam acontecendo, né, no período de avaliação. Então, por vezes, isso até gerou algumas situações de recurso, né, de interposição de recurso, porque o avaliador, né, considerou que se tratava do mesmo trabalho, e por vezes, né, então isso vai surgindo nas avaliações e também nas sugestões que nós recebemos, né, pelo e-mail, né, que as pessoas vão fazendo sugestões, críticas e tal, que por vezes não tá posto, né, esses elementos. Então, quem, digamos, já está mais tempo na instituição, entra na instituição e ao longo do tempo vai aprendendo mais ou menos isso pelo ethos, né, pelo comportamento das pessoas em relação a essa prática. Mas isso não constava nos editais, então a gente colocou, salvo engano, acho que a partir do edital do ano passado,
colocamos esse aspecto. Também entendo, professor, que talvez teria que ter, né, algumas questões mais voltadas ainda mais diferentes em termos de metodologia e outras questões, mas também tem um debate que vem sendo feito aí, ainda incipiente, né, o que é curioso, né, porque nós temos já várias décadas de iniciação científica, mas a gente não tem um campo muito forte, assim, eu diria, de pesquisa sobre iniciação científica. Temos alguns trabalhos já referenciais, mas não é assim um campo ainda muito explorado. E aí as diversas áreas acabam tendo também essas distinções do qual que é né, o ethos, né, científico, digamos, das ciências humanas e sociais aplicadas, das ciências exatas, das engenharias. Então foi uma das questões para salvaguardar também né, essa questão do proponente e do avaliador, era que pelo menos então tivesse essa distinção daqueles objetivos que ele estava buscando, né? Então era esse o ponto. Aí uma segunda sugestão que eu gostaria de fazer, porque é uma questão muito simples, na verdade, que é relativa ao cronograma. Na verdade é só uma complementação quando a gente olha lá na parte de envio, né, consta só envio de recurso. E aí, né, se o parecerista acolhe, são questões pontuais, não vão mudar a forma, né, só a questão de conteúdo, que ao invés de recurso, é recurso ao resultado preliminar, né? Então, período de avaliação de recurso estava só complementar período de recurso ao resultado preliminar. E na coluna do lado direito, né, até 15 dias após o recebimento do recurso, constava só fazer a complementação do resultado preliminar. Então, seriam essas sugestões que poderiam, né, ser acolhidas, que são mais de texto mesmo. Obrigado. O professor Tiago tinha solicitado, né? Sim. É só para... Eu já anotei a alteração também no cronograma, professor Cláudio. A questão da diferenciação dos objetivos consta no item no edital. Não constava, né, o título e a metodologia também não. Então, bastava se ter objetivos distintos, né? No caso de submissão de mais de uma proposta. Então, até aí, né, não vi nenhum problema. Agora, não ficou claro para mim se tem que constar uma metodologia. Eu acho que a gente pode debater isso aqui, né, já que nós estamos em reunião, né, enfim. Se isso, eu tenho dúvida se a metodologia tem que ser reajustada, uma vez que parte de um trabalho. Se a gente pensar que um projeto guarda-chuva não é um projeto maior, pode ser desmembrado, né? E, claro, dentro de de um projeto maior, cada projeto pode desenvolver uma determinada pesquisa, né? Os objetivos vão claro, né, evidentemente mudar, mas de repente a metodologia de trabalho pode ser utilizada a mesma. Então, eu acho que a gente pode deixar as duas possibilidades, porque as áreas são muito diversas, né? Então, assim, por exemplo, né, no meu campo, as metodologias elas podem ser usadas de maneira iguais. De repente, em outro campo, né, em outra área, tem que ser diferente porque os métodos de aplicação, né, e, enfim, os métodos de laboratoriais, por exemplo, são outros. Então, aí eu não sei. Para mim é indiferente, tá? Pode conter diferenciações ou não. Então, eu vou abrir para o professor Cláudio e, em seguida, professor Valdeilson. Eu sugeriria, né, de a gente acolher nos termos que foi colocado pelo professor Valdeilson, para manter essa estabilidade, né, que seria o título e o objetivo, né? Essa questão como que acontece a iniciação científica, né? Qual é o processo de iniciação à ciência, né? Nós fizemos uma reunião convidamos uma professora que é uma dos referenciais, né, da iniciação científica, e fizemos em agosto chamamos os membros do comitê para tratar um pouco sobre a questão da avaliação, né? Porque isso é uma questão que tem que ser aprimorada, porque
quais são os seus referenciais para avaliar? E esse foi uma questão que nós colocamos lá, né? E é interessante porque há uma já pesquisa sobre o aspecto teórico-conceitual do que é a iniciação científica, né, a iniciação tecnológica, mas nós não temos ainda muitos trabalhos em termos do processo avaliativo, né? E a própria pesquisadora destacou isso. Então, tem algumas coisas da iniciação científica como um todo no país, né? Precisa ter alguns avanços. E aí entra essas questões, né? No momento de avaliar, e como a gente trabalha na UFOB por comitê, por grande área, né? Então, você tem que... e isso é uma das coisas que gera o maior número de críticas, né? Na verdade, quando a gente recebe, porque as pessoas querem um especialista na sua área, né? E da especialidade da especialidade. E nós não temos isso, né? E dificilmente teremos em algumas áreas aí do conhecimento, que na UFOB, um grupo enorme de professores. Então, isso é o que gera alguns, eu diria assim, conflito no sentido da, afinal, como que eu avalio, como que eu submeto, né? E aí a questão é que o edital também está tentando aprimorar, acho que talvez nos próximos anos isso venha a ser, né, mais discutido e aprimorado, mas por hora eu acho que isso é um primeiro passo, né, para esse processo contínuo de aprimoramento, e que vai passar também por debates institucionais, né, acho que talvez, mas isso é uma questão futura, talvez rever a nossa instituição também, ela tem aumentado, né, tem crescido, felizmente, então olhar mesmo para a nossa resolução, se ela precisa de alguma alteração, se ela cumpre, qual é a realidade da nossa instituição hoje, né? Então, são questões aí que estão passando por aprimoramento, né? Obrigado. Professor Valdilson? O professor Cláudio, ele já foi bastante feliz na palavra, né? Tranquilo. Certinho. Obrigado. Mais alguma colocação? Não? Então, agradeço ao professor Tiago, né, pelo parecer, pelas colocações aí. Eu vou colocar em votação. Deixa eu só pegar aqui os processos, né? Então, vamos colocar em votação parecer do relator referente à proposta do edital PROPGP 01/2022, Programa Institucional de Iniciação Científica Voluntária, Fluxo Contínuo 2022, encaminhado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, processo 23520, 01/2022/2021, o parecer, né, foi emitido aí pelo professor conselheiro Tiago. Então, eu coloco em votação os conselheiros que são favoráveis à aprovação do parecer, eu peço que permaneçam como estão, e aqueles que são contrários, né, e também as abstenções que se manifestem pelo chat. Não temos, né, votos contrários e abstenções, então aprovamos o parecer por unanimidade. Então, agradeço, professor Tiago, né, mais um edital aprovado. Vamos passar, então, o quarto ponto de pauta, né, que também é referente ao edital, apreciação, o quarto ponto, né, apreciação do parecer da relatora referente à proposta do edital 03/2022, PROPGP UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2022-2023, PIBIT, CNPq e PIBIT UFOB, que foi enviado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP,
o processo é o 23.520.11.785/2021, dígito 13, e a relatora é a conselheira, a professora Vera. Então, aproveito já, convido e agradeço, professora Vera, por mais um parecer emitido nessa Câmara. Agradeço, professora, aí, concedo a palavra para a apresentação, e projeção aí do parecer. Obrigada, professora. Bom dia, presidente, conselheira presidente, bom dia demais conselheiras e conselheiros. Eu vou, então, aqui projetar esse parecer. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Bom, então, o processo foi a instrução do processo é para a Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, processo 23.520.011.785/2021/13, edital Programa de Instituições de Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2022-2023, interessado para a Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a relatora Vera Regiane Briscovici Nunes, e o objeto de apreciação, então, trata-se de proposta do edital 03/2022, PROPGP, UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2022-2023, PIBIT, CNPq e PIBIT, UFOB. Eu peço licença para saltar esta parte do histórico, se a conselheira permitir. E eu vou para as considerações. O processo 23.520.011.785/2021/13 apresenta o edital 03/2022, PROPGP UFOB, Programa Institucional de Bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2022-23, PIBIT, CNPq e PIBIT UFOB. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Desenvolvimento Inovação PIBIT da Universidade Federal da Bahia, do Oeste da Bahia, regulamentado pela Resolução Consune 03/2020 da UFOP, pelas resoluções 017/2006 e 042/2013 do CNPq e pela portaria MCTIC número 1.122/2020, contexto alterado pela portaria MCTIC 1329/2020 e pelo edital 02/2022, PROPGP UFOB. O PIBIT tem como objetivo contribuir para a formação e inserção de estudantes em atividades e pesquisas que resultem em desenvolvimento de tecnologia e inovação aplicada, tecnologias sociais e tecnologias básicas, gerando protótipos, processos e produtos. Para tanto, serão concedidas bolsas financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, PIBIT e CNPq, e com recursos próprios da Universidade Federal do Oeste da Bahia, PIBIT e UFOB. O quantitativo de bolsas PIBIT e CNPq será divulgado posteriormente, estando condicionado à aprovação da proposta institucional a ser submetida à chamada pública PIBIT e CNPq. O valor das bolsas é de R$ 400 e sua duração é de no máximo 12 meses. O início e o término do período de vigência será definido conforme o cronograma divulgado, então, pelo CNPq e pela UFOB. Dentre os requisitos necessários para se inscrever, é necessário que o servidor docente do magistério superior tenha carga mínima de 40 horas ou dedicação exclusiva no âmbito da UFOB e esteja em efetivo exercício. Para os estudantes, precisam estar regularmente matriculados e frequentando o curso de graduação da UFOB. Apresentar bom desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar em índice de rendimento acadêmico igual ou superior a 5. E disponibilidade de 20 horas semanais para a dedicação do projeto. O docente deverá submeter um projeto e, no máximo, 3 planos de trabalho distintos, possibilitando a orientação de, no máximo, 3 estudantes no projeto. Somente serão avaliados propostas que contêm a descrição completa do projeto e, no mínimo, e no máximo, 3 planos de trabalho. A distribuição das bolsas entre os projetos aprovados será realizada de acordo com a Resolução Consune 003/2020, seguindo a ordem de classificação decrescente e de acordo com os prazos definidos pela Agência de Fomento.
Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações do texto 03/2020, próprio GP, UFOB, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Tecnológica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 2022, PIBID, CNPq e PIBID UFOB. Rever a formatação geral do texto, pois há espaços excedentes entre os números, a numeração e os textos mesmo. Inserir no cronograma as datas a definir. Rever a paginação. Todas as folhas constam 2 números diferentes de páginas na paginação. E o parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital 03/2020, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2022-2023, PIBID CNPq e PIBID UFOB. Santa Maria da Vitória, 6 de dezembro de 2021, Vera Regiane Biscovici Nunes, diretora, conselheira e relatora. Obrigada. Eu agradeço a professora Vera pela emissão do parecer, né? E abro para os demais conselheiros que tenham alguma consideração em relação ao parecer da relatora. Professor Cláudio? Bom dia novamente. Obrigado, conselheira Vera, pela emissão do parecer. Eu gostaria de só fazer uma colocação, né, em relação à questão do cronograma também. Há alguns aspectos que eles constam, né, como a definir, algumas datas que constam como a definir, que é um pouco na direção do que eu mencionei antes em relação ao PIBIC, né? Nós dependemos de algumas definições do CNPq que nós não temos, né, ainda em relação ao início, né, da vigência, se vai voltar para agosto, se vai ser continuar em setembro. Então tem algumas questões aí que dependem, né? Nós, eu digo nós, o FOB, né, fomos avaliados no ano passado, quando teve o edital, a cada 2 anos, o CNPq abre a chamada para que as instituições concorram às bolsas. Nós temos no sistema todo, né, do CNPq, em torno de 24 mil bolsas de PIBIC e 3 mil de PIBIT. E nós fomos avaliados, né, mal no quesito de não ter bolsas institucionais do PIBIT, né, da PIBIT UFOB. Então, isso foi uma questão que nós planejamos, discutimos também internamente, né, no nível dos projetos institucionais, e então se passou a ter 5 bolsas, né, que é para que a gente tenha também essa contrapartida, né? O nosso PIBIC já tinha, né, que era 15, e ele é informado quando nós concorremos com todas as instituições, então sempre é colocada essa informação, qual é a contrapartida institucional. A FAPESB também demanda sempre, todo ano, que nós comprovemos, né, que número de doutores, números de grupos de pesquisa, né, a contrapartida em bolsas e tal. Então, acontece também isso com o PIBIT, né? Então, algumas datas estão assim porque nós dependemos dessa chamada, né, pública, da abertura dela, da UFOB concorrer, e também saber qual o período que isso vai acontecer, dessa implementação, né? O 2020, acho que, né, alguns aqui devem se lembrar, nós tivemos que fazer várias reuniões e divulgar comunicados para deixar, né, a comunidade bastante tranquila, para dizer o que nós tínhamos de informação, e era muito pouca, né? Ano passado foi bem difícil nesse sentido. Então foi necessário ir acompanhando e comunicando, né, a comunidade sobre isso. Então, alguns aspectos ali estão a definir nesse sentido, tá? Aí gostaria de fazer também a sugestão, se nós pudéssemos acolher nesse edital do PIBIT a mesma sugestão que foi proposta, né, pelo conselheiro Valdeilson, e também, né, acolhida pelo conselheiro Thiago, para o edital do PROIC, para que nós tenhamos aí uma certa homogeneidade, porque os editais, eles tendem, né, eles são muito similares nesse sentido, né, embora que tenham objetos diferentes, mas a gente
tem esse cuidado para que a gente não tenha uma instabilidade de um edital para o outro que pode gerar confusão, né? Em relação à questão da numeração, nós vamos então verificar isso. Eu já identifiquei aqui algumas situações que é de formatação e também em relação à numeração das páginas. Tá? Agradeço aí as colocações. Perdão, o parecer. É possível, professora? Eu consulto sobre a alteração em relação à submissão de planos? Sim, sim, com certeza. Sim. É porque, na verdade, como falou o conselheiro Tiago, são editais que já eles são já normatizados, já tem, né? São coisas assim mesmo, esse mesmo, além dessa sugestão, são coisas mínimas, né? Formatação, coisas assim que precisam ser. Então, tem muito que eu coloco assim. Acato. Obrigada, professora. Mais alguma colocação referente ao parecer? Bom, creio que não, né? Então, não havendo mais colocações em relação ao parecer, eu coloco em votação o parecer da relatora referente à proposta do edital número 03/2022, PROPGP-UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, 2022-2023, PIBIT-CNPq e PIBIT-UFOB, enviado, né, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP, referente ao processo 23.520.11.785/2021, 13, que foi relatado pela conselheira professora Vera. Então, eu peço que aqueles que são favoráveis, né, à aprovação do parecer permaneçam como estão, os contrários e abstenções, por favor, se manifestam pelo chat. Nenhum voto contrário ou abstenção, então aprovamos o edital por unanimidade. Por fim, então, passamos ao quinto ponto, né, de pauta, que diz respeito à apreciação do parecer da comissão designada pela portaria CPEC-Consune-FOB número 01, de 14 de junho de 2021, e reconduzida pela portaria CPEC-Consune-FOB número 03, de 5 de outubro de 2021, referente às propostas de consolidação e revogação dos atos de competência da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, nos termos do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. O processo é o 23.520.6020/2021-53, e temos como relatores os conselheiros Adriano, Davi Monteiro de Barros, professor Bruno Mota Oliveira e Cláudio Reis do Nascimento. Então, eu convido um dos conselheiros da comissão para que faça leitura e projeção do parecer. E agradeço o trabalho da comissão. Nós tivemos aí nas câmaras um trabalho árduo de revisão de documentos. Então, agradeço a comissão aqui que revisou e analisou os documentos referentes à nossa Câmara. Pois bem, bom dia, professora Daniela, presidente da Câmara, aos demais conselheiros e conselheiras. Peço licença para compartilhar aqui o documento. Todos conseguem ver bem? Me ouvir também? Sim, professor. Pois bem, então antes disso, gostaria, antes de fazer a leitura aqui do parecer, só registrar também e agradecer a parceria do professor Cláudio e do professor Bruno Mota, durante esse processo, esse árduo processo de análise de documentos, para que nós fizéssemos e concluíssemos aqui o parecer. Pois bem, então iniciaria a leitura do parecer CPEC-Consune-UFOB, instrução do processo Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, processo 23.520.0006.020/2021, 53.
Assunto: revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto pela Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, CPEC, em atendimento ao decreto número 10.139/2019. Interessados: Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, CPEC, Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Relatores: Adriano, professor Bruno Mota e professor Cláudio Reich do Nascimento. Objeto de apreciação: trata-se da revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decretos pela Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura em atendimento ao decreto número 10.139/2019. Peço à professora Daniela licença para prosseguir com a leitura, pós o histórico. Por favor, professor. Obrigado. Então vamos às considerações. Bem, então, como a leitura é um pouco longa, tá? Então, qualquer problema no áudio, por favor, vocês fiquem à vontade para comunicar. Pois bem, considerações. Conforme atribuições definidas na portaria CPEC Consune-UFOB número 001, de 14 de junho de 2021, foram realizadas a revisão e consolidação dos atos de competência da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura CPEC, conforme distribuição elencada pela Secretaria dos Órgãos Superiores. Abaixo seguem os atos normativos revisados e a indicação de parecer conforme análise dos documentos. No caso, a primeira resolução Consune número 001 de 2020, de 12 de março de 2020, que aprova a alteração do regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB, CEP/UFOB. Fundamentação: conteúdo encontra-se devidamente atualizado após a revogação da resolução CONEP 006/2015. Indicação: consolidação completa da resolução com revogação expressa no ato consolidado. Segundo ponto, resolução CONEP número 005/2014, de 22 de setembro de 2014, que dispõe sobre os critérios para a constituição e certificação de grupos de pesquisa sediados na UFOB. Fundamentação: conteúdo da resolução encontra-se de acordo com as diretrizes do Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que expõe os critérios para a constituição e certificação dos grupos de pesquisa. Indicação: consolidação completa da resolução com revogação expressa do ato consolidado. Terceiro ponto, resolução CONEP número 007/2014, 17 de novembro de 2014, que constitui o Comitê Institucional de Iniciação Científica Local e Externo do PIBIC-UFOB. Fundamentação: ato decadente. A resolução Consune número 003/2020, que regulamenta os programas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação da UFOB, embora apenas revogue expressamente esse artigo 2º da resolução CONEP 005/2017, que regulamenta os programas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação da UFOB, dispõe na seção 1, artigo 8 ao 10º, de todos os dispositivos para a constituição e regulação da composição dos membros do Comitê Institucional e do Comitê Externo, bem como define as suas atribuições. Indicação: revogação completa da resolução. Resolução CONEPES número 006/2015, de 4 de maio de 2015, que aprova o regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB. Fundamentação: ato decadente. A resolução Consune número 001/2020, de 12 de março de 2020, que aprova a alteração do regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB, CEP/UFOB. Em seu artigo 2º, revoga a resolução CONEP número 006/2015, que aprovou o regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB, publicado em 4 de maio de 2015, e quaisquer disposições em contrário. Indicação: resolução já revogada pela resolução Consune número 001/2020, de 12 de março de 2020. Resolução CONEP número 002/2017, de 20 de julho de 2017, que constitui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB. Fundamentação: o conteúdo da resolução deve ser unificado juntamente com a resolução CONEP número 004/2017, que altera a resolução CONEP número 002/2017, competência para a escolha dos membros CEUA-UFOB. Indicação: consolidação completa da resolução com revogação expressa no ato consolidado. Resolução CONEP número 004/2017, 18 de outubro de 2017, que altera a resolução CONEP número 002/2017, competência para a escolha dos membros CEUA-UFOB. Fundamentação: o conteúdo da resolução deve ser unificado juntamente com a resolução CONEP número 002/2017, que altera a resolução CONEP número 002/2017, competência para a escolha dos membros CEUA-UFOB.
Indicação, consolidação completa da resolução com revogação expressa no ato consolidado. Recomendações. Com relação à resolução consumo número 001/2020, de 12 de março de 2020, que aprova a alteração do regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB, CEP/UFOB. A comissão recomenda que os seguintes ajustes sejam realizados na resolução. Editar a resolução consolidando a resolução consumo número 001/2020. Incluir o artigo 1º na resolução que consolida a resolução consumo número 001/2020, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 1º, esta resolução consolida a resolução consumo número 001/2020 e define o regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB, CEP-UFOB. C. Atualizar a numeração dos artigos do 1º ao 29 da resolução consumo número 001/2020, passando a vigorar como artigo 2º a 30 da resolução que consolida a resolução consumo número 001/2020. Inserir a menção ao acrônimo CEP ao artigo 2º da resolução que consolida a resolução consumo número 001/2020 para adequar-se à definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República com a seguinte redação. E aí faltou aqui só inserir aqui a questão da redação. E adequar todas as menções ao acrônimo CONEP para CONEP, na resolução que consolida a resolução consumo 001/2020 para adequar-se à definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República. Alterar o artigo 2º da resolução consumo número 001 de 2020, que passa a ser o artigo 3º com a inserção dos termos direta ou indiretamente, considerando que a resolução número 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde determina diretrizes éticas específicas para ciências humanas e sociais, CHS, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 3º, o CEP/UFOB tem por finalidade analisar as implicações éticas nas pesquisas científicas que envolvam direta ou indiretamente seres humanos e garantir seguridade dos direitos e deveres dos participantes da pesquisa e da comunidade científica. Alterar a unidade de articulação de parágrafo para inciso para o caso dos parágrafos 1º a 15º do artigo 4º da resolução consumo número 001/2020, para artigo 5º, incisos 1 a 15º da resolução que consolida a resolução consumo número 001/2020. Considerando o decreto número 10.139/2019, o decreto número 10.776/2021 e a lei complementar número 95/98, artigo 10º, que estabelece os princípios da unidade de articulação para boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação. Inciso 1, pelo menos 6 dos membros devem ser servidores da UFOB. Pelo menos 6 dos membros deverão possuir experiência em pesquisa e representar as diversas áreas de atuação multidisciplinar da UFOB. Inciso 2, metade dos seus membros não pode pertencer à mesma categoria profissional. Inciso 4, é garantir a participação de no mínimo 4 membros de cada sexo, acolhendo a diversidade de gênero. Inciso 5º, os centros multidisciplinares da Universidade Federal do Oeste da Bahia indicarão seus respectivos representantes de acordo com as áreas de conhecimento da universidade, humanidades, ciências biológicas e da saúde, ciências exatas e das tecnologias, ciências agrárias e da comunicação e arte. Inciso 6, o representante dos usuários será indicado preferencialmente pelo Conselho Municipal de Saúde ou associações e entidades representativas de usuários. Precisa apresentar interesse no estudo da ética na pesquisa e defesa dos direitos dos cidadãos e usuários dos serviços. Inciso 7. A eventual participação de membros suplentes será designada por portaria da reitoria. 8. O mandato dos membros do CEP-UFOB será de 3 anos, sendo permitida a recondução. 9. Anualmente, será permitida a renovação de 1/3 dos membros do CEP-UFOB através da indicação dos centros multidisciplinares da UFOB de acordo com as áreas de conhecimento. 10. Os membros do CEP-UFOB não podem ser remunerados no desempenho de sua tarefa, podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas como transporte, hospedagem e alimentação, sendo dispensados nos horários de seu trabalho no CEP-UFOB de outras obrigações na instituição, dado o caráter da relevância pública da função. 11. Em caso de pedido de afastamento de qualquer um dos membros do CEP-UFOB, o coordenador deverá providenciar no prazo de 30 dias a substituição, observando os critérios de representatividade previstos neste regimento. 12. O membro relator do CEP-UFOB que faltar a 3 reuniões consecutivas sem justa causa ou 5 reuniões anuais será excluído e substituído. 13.
As faltas de um representante de usuário serão informadas à instituição que o indicou e, se for o caso, será comunicado desligamento e solicitada nova indicação. 14. O CEP e o FOB comunicará situações de vacância, afastamento ou renovação de membros ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, CONSUNE/FOB, e encaminhará à CONEP as substituições efetivadas, justificando-as. Caso seja nomeado novo representante de usuário, e ou membro do CEP e o FOB, serão solicitadas as devidas alterações dos dados via formulário específico. E, por fim, toda substituição de membros do CEP e o FOB deverá estar de acordo com os critérios definidos neste regimento. Temos também ajustar a menção ao acrônimo CONSUNE no parágrafo 14º do artigo 4º da Resolução CONSUNE número 001 de 2020, passando a vigorar como inciso 14º do artigo 5º da resolução que consolida a Resolução CONSUNE número 001/2020, para adequar-se à definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República com a seguinte redação: o CEP e o FOB comunicará situações de vacância, afastamento ou renovação de membros ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, CONSUNE/FOB, e encaminhará à CONEP as substituições efetivadas, justificando-as. Caso seja nomeado novo representante de usuário e ou membro do CEP e FOB, serão solicitadas com as devidas alterações dos dados via formulário específico. Outro ponto, alterar a unidade de articulação de parágrafo para inciso para o caso dos parágrafos 1º a 3º do artigo 6º da Resolução CONSUNE número 001/2020 para artigo 7º, incisos 1 a 3º da resolução que consolida a Resolução CONSUNE número 001/2020, considerando o decreto número 10.139/2019, o decreto número 10.776/2021 e a lei complementar número 95/98, artigo 10º, que estabelece os princípios da unidade de articulação para boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 7º, o CEP e o FOB contará com um coordenador ou coordenadora e um vice-coordenador ou vice-coordenadora eleitos entre seus pares na reunião de instalação do CEP e o FOB. Inciso 1, o mandato do coordenador, coordenadora, do vice-coordenador ou da vice-coordenadora será 3 anos, sendo permitida a recondução como previsto na resolução do Conselho Nacional de Saúde número 370/2007. Segundo inciso, a substituição do coordenador e do vice-coordenador antes do fim do mandato poderá ocorrer por renúncia ou por razões fortuitas e, nesses casos, o novo representante será eleito em reunião entre os pares. Inciso 3, o CEP comunicará situações de vacância, afastamento ou renovação do coordenador ou da coordenadora e do vice-coordenador ou da vice-coordenadora ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, CONSUNE/FOB, e encaminhará à CONEP as substituições efetivadas, justificando-as. Outro ponto, ajustar a menção ao acrônimo CONSUNE no parágrafo 3º do artigo 6º da Resolução CONSUNE 001/2020, passando a vigorar como inciso 3º do artigo 7º da resolução que consolida a Resolução CONSUNE número 001/2020, para adequar-se à definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República com a seguinte redação. Inciso 3, o CEP comunicará situações de vacância, afastamento ou renovação do coordenador, da coordenadora e do vice-coordenador ou vice-coordenadora ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, CONSUNE/FOB, e encaminhará à CONEP as substituições efetivadas, justificando-as. Alterar a unidade de articulação de parágrafo para inciso, para o caso dos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da Resolução CONSUNE número 001/2020, para artigo 8º, incisos 1 e 2 da resolução que consolida a Resolução CONSUNE número 001/2020, considerando o decreto número 10.139/2019, o decreto número 10.776/2021 e a lei complementar número 95/98, artigo 10º, que estabelece os princípios da unidade de articulação para boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação. O artigo 8º, para promover os trabalhos de secretaria do CEP/FOB, a reitoria da Universidade Federal do Oeste da Bahia indicará um servidor responsável pelas atividades respectivas. O CEP, o FOB, contará com um servidor pertencente ao quadro funcional da Universidade Federal do Oeste da Bahia, designado por portaria da reitoria. Segundo inciso, em decorrência da obrigação de zelar por todos os documentos e trâmites dos processos, o servidor ficará sujeito aos critérios éticos do CEP, o FOB. Um outro ponto, ajustar a menção ao acrônimo CONSUNE no inciso 7º do artigo 8º da Resolução CONSUNE número 001/2020,
passando a vigorar como inciso 7º do artigo 9º da resolução que consolida a Resolução Consune 001/2020, para adequar-se à definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República com a seguinte redação. Inciso 7º, apresentar, sempre que necessário, proposta de alteração do regimento interno do CEP e UFOB, aprovada pela maioria de seus membros para homologação do Conselho Universitário da Universidade Federal do Oeste da Bahia, Consune/UFOB. Próximo ponto, inserir o artigo 31, prevendo a revogação dos atos consolidados, atendendo a definição do inciso 2 e do parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto 10.139/2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Fica revogada a Resolução CONEP número 001/2020, que define o regimento interno do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOB, CEP/UFOB. Inserir o artigo 32, atendendo ao disposto no artigo 4º do Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, artigo 4º, os atos normativos estabelecerão data certa para sua entrada em vigor e para sua produção de efeitos, com a seguinte redação. Artigo 32, esta resolução entra em vigor em tal data de tal mês de 2021. Passando aqui para a próxima resolução, Resolução CONEP, número 005/2014, de 22 de setembro de 2014, que dispõe sobre os critérios para a constituição e certificação de grupos de pesquisa sediados na UFOB. A comissão recomenda que os seguintes ajustes sejam realizados na resolução. Professor Adriano, quer uma ajuda na Oi. leitura? Porque vai cansando. Eu posso continuar, professor. Tranquilo. Tá bom. Quando precisar... Mas agradeço. Tá bom. Obrigado. Vamos lá. A comissão recomenda que os seguintes ajustes sejam realizados na resolução. Então, o primeiro ponto, editar a resolução, consolidando a resolução CONEP 005/2014, incluir o artigo 1º na resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 1º, esta resolução consolida a resolução CONEP número 005/2014 e dispõe sobre os critérios para a constituição e certificação de grupos de pesquisa sediados na UFOB. Próximo ponto, atualizar a numeração dos artigos 1º a 21 da resolução CONEP número 005/2014, passando a vigorar como artigo 2º a 22 da resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014. Alterar no artigo 2º da resolução CONEP número 005/2014 a ocorrência da expressão Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, atendendo ao inciso 6º, artigo 9º do Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como artigo 3º e com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014. Artigo 3º, certificar os grupos de pesquisa da UFOB mantidos na plataforma Lattes do CNPq por meio do órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa. O próximo ponto, alterar no artigo 9 da resolução CONEP número 05/2014 a ocorrência da expressão Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, próprio GPI, atender ao inciso 6º, artigo 9º do Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como artigo 10º e com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 10º. A solicitação de cadastramento de líder de grupo de pesquisa junto ao CNPq deverá ser encaminhada pelo postulante à coordenadoria/diretoria de pesquisa junto ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa. Próximo ponto, alterar no artigo 10º da resolução CONEP número 005/2014 a ocorrência da expressão Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, próprio GPI, atendendo ao inciso 6º, artigo 9º do Decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como artigo 11 e com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014. Artigo 11. Compete à Coordenadoria Diretoria de Pesquisa junto ao órgão de gestor do ensino de pós-graduação e pesquisa cadastrar os líderes de grupos de pesquisa sediados na UFOB junto ao CNPq. Próximo ponto, alterar no artigo 11 da resolução CONEP número 005/2014 a ocorrência da expressão Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, próprio GPI,
atendendo ao inciso 6º, artigo 9º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como artigo 12 e com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Sendo assim, o artigo 12 ficaria: para análise de solicitação de credenciamento de líder do grupo de pesquisa, a coordenadoria / diretoria de pesquisa, junto ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa, cumprirá os seguintes passos: alterar a unidade de articulação de inciso para parágrafo dos incisos 1 e 2 do artigo 11 da resolução CONEP 005/2014 para artigo 12, parágrafos 1º e 2º, na resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014, considerando o decreto número 10.139, 2019, o decreto 10.776, 2021 e a lei complementar número 95/98, artigo 10, que estabelece os princípios da unidade de articulação para a boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação: parágrafo 1º, avaliação do currículo Lattes do pleiteante. Parágrafo 2º, emissão do parecer circunstanciado por consultores ad hoc internos ou externos ao FOB, seguindo-se os critérios constantes do presente documento e no prazo máximo de 15 dias úteis após o recebimento da solicitação. Próximo ponto: alterar a unidade de articulação de parágrafo para inciso dos parágrafos 1º a 3º do artigo 11 da resolução CONEP número 005/2014 para artigo 12, incisos 1 a 3, na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014, considerando o decreto número 10.139, 2019, o decreto 10.776, 2021 e a lei complementar 95/98, artigo 10, que estabelece os princípios da unidade de articulação para a boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação: inciso 1, pleiteante poderá recorrer à coordenadoria / diretoria de pesquisa junto ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa da decisão em prazo máximo de 15 dias úteis após ciência do parecer. Inciso 2, o pleiteante será informado da decisão do recurso em até 15 dias úteis, contados a partir do recebimento da solicitação pela coordenadoria / diretoria de pesquisa junto ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa. E, por fim, mantida a decisão, o pleiteante poderá recorrer em última instância à Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura no prazo máximo de 15 dias úteis. Próximo ponto: alterar no inciso 2 do artigo 12 da resolução CONEP 005/2014 a ocorrência da expressão próprio GPI, atendendo ao inciso 6º do artigo 9º do decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como inciso 2 do artigo 13, com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014. Inciso 2, contar com a participação de estudantes orientados por pesquisador do grupo, sendo ao menos um estudante de graduação envolvido em programas institucionais relacionados à pesquisa cadastrada no órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa e ou de pós-graduação em stricto sensu ou lato sensu. Alterar a ocorrência da expressão próprio GPI no artigo 13 da resolução CONEP 005/14, atendendo ao inciso 6º, artigo 9 do decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como artigo 14, com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 14. Compete à coordenadoria / diretoria de pesquisa junto ao órgão de gestão de ensino de pós-graduação e pesquisa certificar os grupos de pesquisa no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. Próximo ponto: alterar a ocorrência da expressão coordenadoria de pesquisa no artigo 14 da resolução CONEP 005/2014, atendendo ao inciso 6º, artigo 9º do decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores da instituição, passando a vigorar como artigo 15, com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 15. Cabe ao líder, após cadastrar o grupo no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, abrir processo na coordenadoria / diretoria de pesquisa junto ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa, fornecendo as seguintes informações. Próximo ponto: alterar a unidade de articulação para a linha, no caso do inciso 4º do artigo 14 da resolução CONEP 005/14, passando a vigorar como alíneas A, B, C e D, no inciso 4º do artigo 15 da resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014, considerando o decreto 10.139, de 19, o decreto 10.776, de 21 e a lei complementar 95/98, artigo 10º, que estabelece os princípios da unidade de articulação para a boa técnica legislativa.
Então, a linha A, justificativa histórica e teórica para a formação do grupo, demonstrando a relevância e as perspectivas de contribuição acadêmico-científica na área proposta. A linha B, objetivos do grupo de pesquisa. A linha C, principais metas. E a linha D, principais resultados esperados / obtidos. Atualizar a menção no artigo 12, no caput do artigo 15 da resolução CONEP, número 005/2014, para a menção do artigo 13 no caput do artigo 16, na resolução que consolida a resolução CONEP número 005/2014, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 16. A certificação do grupo de pesquisa considerará o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 13. Próximo ponto. Vou colocar aqui só. Alterar no artigo 16 da resolução CONEP número 005/2014 a ocorrência da expressão coordenadoria de pesquisa da própria GPI, atendendo ao inciso 6º do artigo 9 do decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência ao setor de instituição, passando a vigorar como artigo 17, com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 17. Os grupos de pesquisa serão recredenciados anualmente após análise da coordenadoria / diretoria de pesquisa junto ao órgão de gestão do ensino de pesquisa, no ensino de pós-graduação em pesquisa, observando-se a manutenção dos requisitos estabelecidos no artigo 13 e a produção científica do grupo. Próximo ponto, alterar no artigo 17 da resolução CONEP 005/14 a ocorrência das expressões próprio GPI e coordenadoria de pesquisa, atendendo ao inciso 6º do artigo 9º do decreto número 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência ao setor de instituição, passando a vigorar como artigo 18, com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 18. Compete ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa, por meio de sua coordenadoria / diretoria de pesquisa, realizar a supervisão dos dados fornecidos ao diretório dos grupos de pesquisa do CNPq e a divulgação dos grupos sediados na UFOB. Próximo ponto, alterar no artigo 18 da resolução CONEP 05/14 a ocorrência da expressão própria GPI, atendendo ao inciso 6º do artigo 9º do decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência ao setor de instituição, passando a vigorar como artigo 19, com a seguinte redação na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 19. Compete ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa divulgar e realizar o censo anual dos grupos de pesquisa da UFOB. Alterar no artigo 19 da resolução, alterar no artigo 19 da resolução CONEP número 005/2014 a ocorrência da expressão própria GPI, atendendo ao inciso 6º do artigo 9º do decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência ao setor de instituição, passando a vigorar como artigo 20, com a seguinte redação, na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Artigo 20. Compete ao líder do grupo de pesquisa formalizar as atividades realizadas por meio de relatórios, artigos, resumos, apresentações orais e demais meios de divulgação quando convocado pelo órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa. Alterar no parágrafo 2º do artigo 20 da resolução CONEP número 005/2014 a ocorrência da expressão coordenadoria de pesquisa da própria GPI, atendendo ao inciso 6º, artigo 9º do decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência ao setor de instituição, passando a vigorar como parágrafo 2º do artigo 21, com a seguinte redação, na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Parágrafo 2º. Grupos atípicos devem solicitar avaliação de credenciamento, justificando sua atipicidade, à coordenadoria / diretoria de pesquisa do órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa, que providenciará parecer circunstanciado ad hoc para subsidiar a decisão de constituição do grupo. Próximo ponto. Alterar no parágrafo 4º do artigo 20 da resolução CONEP 005/14 a ocorrência da expressão própria GPI, atendendo ao inciso 6º do artigo 9º do decreto 10.139, 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência ao setor de instituição, passando a vigorar com o parágrafo 4º do artigo 21, com a seguinte redação, na resolução que consolida a resolução CONEP 005/2014. Parágrafo 4º. Prazo definido para o grupo sanar a tipicidade poderá ser prorrogado por igual período após análise de justificativa encaminhada pelo líder do grupo ao órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa, para deliberação da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura.
Próximo tópico, alterar no parágrafo 4º do artigo 20 da Resolução CONEP 005/2014 a ocorrência da expressão próprio GPI, atendendo ao inciso 6º do artigo 9º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, para padronizar a referência aos setores de instituição, passando a vigorar como artigo 22, com a seguinte redação na resolução que consolida a Resolução CONEP 005/2014. Artigo 22. Os casos omissos serão encaminhados pelo órgão de gestão do ensino de pós-graduação e pesquisa à Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Inserir no artigo 23, prevendo a revogação dos atos consolidados, atendendo à definição do inciso 2 e do parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto 10.139/2019, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. Fica revogada a Resolução CONEP 005/2014, que dispõe sobre os critérios para a constituição e certificação de grupos de pesquisa sediados na UFOB. Inserir o artigo 24, atendendo ao disposto no artigo 4º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019. Artigo 4º. Os atos normativos estabelecerão data certa para sua entrada em vigor e para sua produção de efeitos com a seguinte redação. Artigo 24. Esta resolução entra em vigor em dia X de tal mês de 2021. Professor Cláudio, você quer dar continuidade aqui à leitura a partir dessa resolução? Vamos lá. Resolução CONEP 002/2017, de 20 de julho de 2017, que institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB. Resolução CONEP número 004/2017, de 18 de outubro de 2017, que altera a Resolução CONEP número 002/2017 e competência para a escolha dos membros CEUA-UFOB. A comissão recomenda que os seguintes ajustes sejam realizados na resolução. A linha A. Editar a resolução consolidando as resoluções CONEP 002/2017 e CONEP 004/2017. B. Incluir o artigo 1º na resolução que consolida a resolução CONEP número 002/2017 e a resolução CONEP número 004/2017, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 1º. Esta resolução consolida a resolução CONEP número 002/2017 e a resolução CONEP número 004/2017 e institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno. A linha C. Incluir no preâmbulo da resolução que consolida a resolução CONEP número 002/2017 e a resolução CONEP número 004/2017, e institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno a menção à resolução CONSEA-MCTIC número 49, de 7 de maio de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação do pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa científica que utilizam animais, haja vista a aprovação desse normativo que exige a capacitação das pessoas envolvidas em atividades relacionadas ao uso de animais, passando a vigorar a seguinte redação. Considerando a resolução CONSEA-MCTIC número 49, de 7 de maio de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação do pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa científica que utilizam animais. A linha D. Alterar o parágrafo único do artigo 1º da Resolução CONEP número 002/2017, que passa a vigorar como artigo 2º da resolução que consolida a Resolução CONEP número 002/2017 e a Resolução CONEP 004/2017, e institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno, com a seguinte redação. Obrigado. Artigo 2º. O regimento interno da CEUA-UFOB aplica-se aos animais das espécies classificadas como filo Chordata e subfilo Vertebrata, exceto os humanos. A linha E. Atualizar a numeração dos artigos 2 a 17 da Resolução CONEP número 002/2017, passando a vigorar como artigos 3º a 18 da resolução que consolida a Resolução CONEP 002/2017 e a Resolução CONEP 004/2017 e institui, puder subir, professor,
Institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno. A linha F, alterar a unidade de articulação de inciso para parágrafo dos incisos 1 a 5 do artigo 4º da Resolução CONEP, número 002/2017, para artigo 5º, parágrafos 1º a 5º, da resolução que consolida a Resolução CONEP 002/2017, a Resolução CONEP 004/2017, e institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno, considerando o decreto número 10.139 de 2019, o decreto 10.776 de 2021 e a lei complementar número 9598, artigo 10, que estabelece os princípios da unidade de articulação para a boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 5º, a CEUA-UFOB é integrada pelos seguintes servidores e membros da sociedade civil. Parágrafo 1º, um médico veterinário. Parágrafo 2º, um biólogo. Parágrafo 3º, 3 docentes da UFOB na área específica. Parágrafo 4º, um representante do biotério da UFOB. Parágrafo 5º, um representante de organização não governamental dedicada à proteção de animais legalmente estabelecida no país, prioritariamente no oeste da Bahia. A linha G, reordenar a numeração, haja vista o erro material na edição da Resolução CONEP 002/2017 e alterar a unidade de articulação de parágrafo para inciso, no caso do artigo 4º, parágrafos 1º a 10º da Resolução CONEP número 002/2017, para artigo 5º, incisos 1 a 11º da resolução que consolida a Resolução CONEP número 002/2017 e a Resolução CONEP número 004/2017, institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno, considerando o decreto 10.139 de 2019, o decreto 10.776 de 2021 e a lei complementar 95/98, o artigo 10º, que estabelece os princípios da unidade de articulação para a boa técnica legislativa, passando a vigorar a seguinte redação. Aí, no caso do erro material, houve um erro de numeração, havia números repetidos no documento. Tá? E aí a adequação, né, referente à boa prática, ali, que era de parágrafo para inciso. Então, artigo 5º, inciso 1º, cada membro da CEUA-UFOB terá um suplente para substituí-lo em suas ausências e impedimentos. Inciso 2º, os membros da CEUA-UFOB serão cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica e notório saber, graduado ou pós-graduado e com destacada atividade profissional em áreas relacionadas, de acordo com a legislação vigente. Inciso 3º, caberá a uma comissão designada pela reitoria conduzir o processo de escolha dos primeiros interessados em compor a CEUA-UFOB e compete ao Consune a escolha e homologação dos seus respectivos membros. Inciso 4º, o reitor da universidade designará os integrantes da CEUA-UFOB para o mandato de 2 anos, permitido uma recondução por igual período. Inciso 5º, a renovação dos membros da CEUA-UFOB será de responsabilidade da sua coordenação. Inciso 6º, o coordenador e vice-coordenador da CEUA-UFOB serão eleitos dentre os servidores que a compõem, sendo nomeados pelo reitor. Inciso 7º, em caso de vacância de qualquer um dos membros, o coordenador deverá proceder à sua substituição, observando-se os mesmos critérios de representatividade previstos neste regimento. Inciso 8º, a CEUA-UFOB poderá, sempre que julgar necessário, solicitar consultoria externa, pertencente ou não à instituição, objetivando subsidiar tecnicamente suas decisões quanto ao uso ético de animais. Inciso 9, né? Na falta de manifestação formalmente comprovada, conforme a resolução normativa número 1, de 9 de julho de 2010, da indicação de representantes de sociedades protetoras de animais, a CEUA-UFOB deverá convidar consultor ad hoc, com notório saber e experiência em uso ético de animais, enquanto não houver indicação formal dessas sociedades.
Inciso 10, os membros da CEUA-UFOB deverão ter independência na tomada das decisões no exercício das suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações contidas nos protocolos de pesquisa. Inciso 11, os membros da CEUA-UFOB não serão remunerados pelo trabalho nesta comissão. Inciso a linha H, agora é outro item já, a linha H, incluir a nova redação do parágrafo 3º do artigo 4º, alterada pelo artigo 1º da Resolução CONEP número 004/2017, na resolução que consolida a Resolução CONEP número 002/2017 e a Resolução CONEP 004/2017 e institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno, passando a vigorar como inciso 3º do parágrafo 5º. Artigo 5º. Aqui é só, no caso aqui, essa resolução da 004, ela faz uma pequena alteração na 002, né? Então, é fazer essa consolidação, né? Então, inciso terceiro, caberá a uma comissão designada pela reitoria conduzir o processo de escolha dos primeiros interessados em compor a CEUA, o FOB, e compete ao CONSUNE a escolha e homologação dos respectivos membros. A linha I, incluir o artigo 19 na resolução que consolida a resolução CONEP número 02/2017 e a resolução CONEP 004/2017, institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno, prevendo a revogação dos atos consolidados, atendendo à definição do inciso 2º e do parágrafo 1º do artigo 7º do Decreto 10.139 de 2019, passando a vigorar a seguinte redação. Artigo 19. Ficam revogadas as seguintes resoluções. Inciso 1º, né? Resolução CONEP número 002/2017, que institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB. Faltou um travessão ali, né? Depois a gente vai ter que verificar isso. E inciso 2º, resolução CONEP número 004/2017, que altera a resolução CONEP número 002/2017, competência para escolha dos membros CEUA-UFOB. A linha J, incluir o artigo 20 na resolução que consolida a resolução CONEP número 002/2017, a resolução CONEP 004/2017 e institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEUA-UFOB, sediada na Universidade Federal do Oeste da Bahia, e aprova seu regimento interno, considerando a resolução CONSEA MCTIC número 49, de 7 de maio de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação do pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa científica que utilizam animais, passando a vigorar a seguinte redação. Então, artigo 20, o CEUFOB deverá adequar-se à resolução CONSEA-MCTIC número 49, de 7 de maio de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de capacitação do pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa científica que utilizam animais, até 31 de maio de 2023. Essa questão aqui da linha J é uma questão de conveniência, no sentido de, aproveitando-se a oportunidade de atualização, né, consolidação dos atos, né, já incluir algo para que a gente não tenha um documento já que vai ser consolidado e já defasado, né? Porque aqui nós temos que seguir uma normativa superior aos atos normativos, né, estabelecidos aqui pela instituição. Então, essa resolução CONSEA-MCTIC número 49, ela dá o prazo até 31 de maio de 2023 para que seja feita essa capacitação do pessoal envolvido em atividades de ensino e pesquisa, tá? Que utilizam animais. Então, essa é a justificativa. A linha K, inserir o artigo 21, atendendo ao disposto no artigo 4º do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, artigo 4º, os atos normativos estabelecerão data certa para sua entrada em vigor e para sua produção de efeitos, passando a vigorar a seguinte redação. Ficam as aspas ali sobrando, depois tem que
resolver também, retirar. Artigo 21. Essa resolução entra em vigor em XXX de 2021. A linha L, ajustar ao longo do texto da proposta as menções às siglas e acrônimos que devem ser escritas sendo separados do texto descritivo por travessão, conforme a definição estabelecida pelo Manual da Presidência da República. Na primeira citação, a expressão designada deve vir escrita por extenso, de forma completa e correta, sempre antes de sua sigla ou acrônimo respectivo separados por travessão. Então, passamos agora à revogação de resoluções consolidadas. A comissão recomenda que as seguintes resoluções sejam revogadas após consolidação. A linha A, revogar a resolução CONEP número 002/2017, de 20 de julho de 2017, que institui a Comissão de Ética no Uso de Animais, CEU ou FOB, sediada na Universidade Federal desta Bahia, e aprova seu regimento interno. E a resolução CONEP número 004/2017, 18 de outubro de 2017, que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 4º da resolução CONEP número 002/2017, no que se refere à competência para escolha e homologação dos membros do CEU ou FOB. A linha B, revogar a resolução CONEP número 005/2014, de 22 de setembro de 2014, que dispõe sobre os critérios para a constituição e certificação de grupos de pesquisa sediados na UFOB. A linha C, revogar a resolução CONSUNE número 001/2020, de 21 de março de 2020, que aprova a alteração do regimento interno do Comitê de Ética em Pesquisa da UFOB, CEP-UFOB. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendamos a revogação e a consolidação dos atos normativos, conforme as indicações acima. Luiz Eduardo Magalhães Barreiras, 10 de novembro de 2021. Então, Adriano Davi Monteiro de Barros, representante docente do Centro Multidisciplinar de LEM. Luiz Eduardo Magalhães, conselheiro de CEPEC. Cláudio Reichard do Nascimento, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, conselheiro CEPEC. E Bruno Mota Oliveira, diretor do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, conselheiro da CEPEC. Devolvo a palavra para o professor Adriano. E desculpa, antes agradecer, acho que só tem que deixar isso registrado, né? Todo o suporte aí dado por Gleiciane, né? Pela presidência da Câmara também para a realização dessa atividade, que demandou muitas indas e vindas, né? Entendimento também do que precisava ser feito. E até o final, no momento que a gente estava finalizando os trabalhos ali, eu me dei conta que a gente iniciou isso em maio, né? E levou muito tempo também pelo todo o trabalho que precisava ser feito. Professor Adriano, passa a palavra. Obrigado por continuar a leitura, professor Cláudio, já corroborando também aí com a sua última fala, né? Agradecer a Gleiciane por toda a contribuição, toda a ajuda, né, que ela nos forneceu, a professora Daniela também, nesse processo que foi longo e foi bem cansativo. O professor Bruno está pedindo a palavra, professor, pode ficar à vontade. Professor Bruno? Bom, bom dia. Bom dia, presidente, professor Daniela, bom dia a todos os membros. Queria também agradecer, né, não somente a Gleiciane e a presidência da Câmara pelo auxílio nos trabalhos, mas ao professor Antônio, né, nosso vice-reitor, que presidiu uma comissão geral, né, sobre essa consolidação dos atos normativos e que fez uma reunião muito importante, em particular com as direções de campo e as secretárias executivas, né? E agradeço também, tendo os agradecimentos a Naícia. Naícia também nos deu um aporte muito, muito bom nessas questões legais, né? Esses decretos foram recentes, um atrás do outro, e nós precisamos estar atualizados, né, com esses decretos, e a síntese, né, e a elaboração de um documento norteador feito por professor Antônio, com a Naícia, foi fundamental para que a gente também pudesse ter uma visão mais objetiva, né, sobre como tínhamos que consolidar e revisar esses atos. Acredito que um trabalho conjunto, né, que partiu, né, sempre partiu da administração central, por meio dessa comissão geral, e que foi se capilarizando em comissões menores e até chegarmos nesse âmbito da Câmara. Agradeço muito ao professor Cláudio, também, e ao professor Adriano aí pela parceria, né, foi muito importante esse aprendizado mútuo.
Obrigada, professor Bruno. Então, agradecemos, né, o trabalho da comissão de revisão, né, dos documentos. Foi um trabalho, né, os demais já comentaram, né, difícil, né, até porque muitos conselheiros estavam em outras câmaras também e acabaram participando de outras comissões. Então, um trabalho que foi bastante importante e que, né, chegamos aí, acredito que é ao final. Então, agradecer mais uma vez, né, a comissão, né, aos colegas que fizeram a leitura aí do parecer, e abro, né, para outros conselheiros que tenham, né, considerações a serem feitas em relação ao parecer. Peço que também se manifestem, caso tenha alguma contribuição. Alguém tem alguma dúvida? Ou algum apontamento ainda a ser feito? Não? Creio que podemos colocar, então, em votação o parecer. Bom, como não temos apontamentos, né, eu também já tinha, né, conversado um pouco com o Gleiciane sobre as modificações, então não tem apontamentos a fazer. Então, vamos colocar, né, em votação o nosso último ponto de pauta, a apreciação, né, do parecer da comissão designada pela portaria CPEC Consune UFOB número 01, de 14 de junho de 2021, reconduzida pela portaria CPEC Consune UFOB número 03, de 5 de outubro de 2021, referente às propostas de consolidação e revogação dos atos, né, de competência da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura, nos termos do Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto. O processo relativo a esse ponto é o 23.520.6020/2021-53, e os relatores foram, né, os conselheiros Adriano, Bruno Mota e Cláudio. Então, eu coloco em votação os conselheiros que são favoráveis à apreciação, à aprovação do parecer da comissão. Eu peço que permaneçam como estão. Os votos contrários e as abstenções, por favor, se manifestem pelo chat. Então, sem votos contrários e abstenções, o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade, né? Esse é o nosso último ponto de pauta dessa, né, nossa 12ª reunião ordinária, né? Então, finalizamos os trabalhos da Câmara, né, aí no ano de 2021. Eu agradeço muitíssimo, né, aos conselheiros que participaram, né, das discussões, os pareceristas também, né, tivemos muitos documentos, editais, creio que avançamos em alguns temas, né, especialmente na pesquisa e na extensão, e espero que para o próximo ano, né, tenhamos documentos, as políticas e também editais referentes aos demais temas dessa Câmara, especialmente em relação à comunicação e cultura, né? É um trabalho importante que a Câmara faz, né, por meio aí dos seus representantes, na implementação, né, na aprovação, apreciação de documentos, né, que vem norteando as nossas ações na universidade, né? Então, eu agradeço a todos os colegas, né, nós teremos a recomposição, né, é possível que alguns conselheiros passem a outras câmaras, né, ainda não temos ideia a respeito disso, mas, de qualquer forma, agradeço, né, a todos. Eu não sei em relação à presidência também, né, pode ser que seja a última reunião por mim conduzida, mas, de qualquer forma, no próximo ano teremos aí importantes, né, discussões a serem realizadas. E, antes de passar a palavra para o professor Valdeilson, agradeço muitíssimo Gleiciane, né, exigimos muito dela, aí, principalmente com os atos, né, a consolidação, revisão de atos,
ela sempre tem nos dado apoio, né, na condução, na organização dos trabalhos dessa Câmara. Então, agradecimento à Gleiciane, né, pelo trabalho realizado, e também para os técnicos, né, que auxiliam aqui na gravação, né, no acompanhamento da reunião. Hoje nós temos lá o Dinandi, né, Jedson também já participou com a gente aqui, que é um trabalho importantíssimo e que precisa ser valorizado, que sem eles, com certeza, não teríamos, né, a possibilidade de realização dessa reunião e também depois disponibilização para, né, que a comunidade possa acompanhar e ficar informada sobre as discussões que temos realizado aqui. Então, agradecimento ao Ladinande, Gleiciane, professor Valdeilson, né, solicitou a palavra, só para a gente, né, ir encerrando já. Professor Valdeilson. Pronto, acho que o professor Valdeilson está com algum problema lá, né? Então, acho que encerramos, né? Nossa última reunião desse ano, e próximo ano teremos outros assuntos, com certeza, importantes aí para a nossa comunidade. Então, eu encerro essa reunião e agradeço a todos, né, que participaram hoje e participaram ao longo do ano aí, das discussões. Obrigada. E um bom dia a todos.